Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, esse é o canal Apollo Fisioterapia. O vídeo de hoje vai responder para vocês uma dúvida, uma pergunta de um colega nosso, o Diandes, que é fisioterapeuta e trabalha dentro da UTI. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver qual era a dúvida, qual é o pedido do Diandes. Se você quer participar do canal Apollo Fisioterapia, entre em contato comigo pelo Instagram e manda também seu vídeo, manda sua pergunta que nós vamos responder aqui no canal Apollo Fisioterapia. Não se esquece de se inscrever no meu canal, não se esquece de curtir esse vídeo e aperta o sininho aí que sempre tem vídeo novo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Olá, professor Alexandre, bom dia, tudo bem? Aqui é o Diandes, eu sou fisioterapeuta intensivista aqui no Nordeste Mineiro, Vale do Jequitinhonha. Gostaria muito que você falasse um pouco sobre o TGI, insuflação de gás traqueal, uma ferramenta pouco usada por nós fisioterapeutas, e quase todos os ventiladores trazem como opção, como mecanismo de lavar o CO2, diminuir a hipercapnia. Muito obrigado. Bom, então, Diandes, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, foi uma colocação aí, o Diandes já explicou um pouco sobre o tema, né, falando aí do TGI, que é a insuflação de gás traqueal, um método interessante aí para lavar o CO2 dos pacientes hipercápnicos. Eu vou tentar contribuir um pouquinho com esse tema, aumentar o nosso conhecimento em relação a esse tema, então eu fui buscar algumas informações a respeito dessa técnica, que é uma técnica, como ele disse, pouco utilizada pela fisioterapia, pouco utilizada na terapia intensiva. A gente se esquece muitas vezes que existe essa técnica. Então eu vou usar essa apresentação para conversar um pouquinho com vocês. Então vamos lá. Para começar, né, para a gente começar a falar desse tema, eu quero mostrar para vocês e quero lembrá-los qual é a função no nosso sistema respiratório. Então, considerando, né, essa imagem que nós temos aqui embaixo, ó, essa imagem que mostra para nós a função primordial do nosso sistema respiratório, que é a retirada do CO2 e a entrada e a absorção do O2. A gente sabe que o ar que entra, né, se nós inspirássemos oxigênio puro, nós teríamos uma parte desse oxigênio que não passaria por troca, ou seja, nós temos uma área de troca, uma área chamada de área de troca, né, onde nós temos os alvéolos para fazer a troca, e uma área que só serve para conduzir o ar até essa área de troca. Então, até bronquíolo terminal, nós temos condução. De bronquíolo respiratório para frente, nós temos troca. Isso também é representado aqui, ó, uma forma bastante simples da gente entender isso, é aqui, ó. Então, essa imagem, né, de um livro clássico, né, da fisiologia respiratória, o livro do John West, essa imagem tem em vários locais. Então aqui nós temos desde traqueia até todas essas divisões aqui, onde a gente chega até bronquíolo terminal, nós temos só uma área de condução. Portanto, no esquema aí nós não temos representação de alvéolo daqui para cima, o que significa que nós não temos troca nessa região. E as trocas vão acontecer aqui para baixo, dessa região para baixo. O que isso, qual é a consequência disso na nossa prática? O que a gente tem que pegar dessa informação, que é a informação da zona de condução, ou também chamado, como está aí no slide, espaço morto anatômico. O que nós temos que entender? Vejam bem, também outra imagem de um livro clássico, que é o livro do Guyton, veja só. Se nós considerarmos a situação que eu já falei no começo do vídeo, ó, uma pessoa inspirando oxigênio puro, portanto, oxigênio a 100%, e ele, depois de inspirar oxigênio puro, ele inspirar e exalar, e eu medir o que está saindo de gás, vejam que essa área mais clara aqui representa o que ele soltou de oxigênio, mesmo depois de ter inspirado, o que ele exalou de oxigênio. E aqui, o que ele exalou. Né? Então, em vermelho, o que ele conseguiu fazer teoricamente de troca. Vejam que, se a gente conseguir calcular a área desse gráfico aqui, esses 30 centímetros quadrados aqui, em relação ao volume corrente que ele fez, que foi um volume de 500 ml, eu consigo chegar
a uma medida, né, consigo determinar que essa área aqui tem 150 ml. O que isso significa para nós? Isso significa que 150 ml é aquele espaço que está entre a minha via aérea superior, né, a minha zona, onde começa a minha zona de condução, até o brônquio terminal. Então, isso é o que tem de volume no espaço morto. Então, esse volume do espaço morto, considerando esse gráfico, a gente então inspirou a 100% de oxigênio. Teoricamente, se eu não estivesse inspirando a 100% de oxigênio, esse espaço aqui, ó, ele está preenchido, esses 150 ml, a hora que eu termino de expirar, já que esse 150 ml é o primeiro a sair, esse espaço ele ficou preenchido de CO2. Então ele ficou preenchido do gás em que a gente tem que exalar. Então o espaço morto a gente diz que ele é rico em CO2. Muito bem. Considerando isso, então, o TGI ele está indicado naqueles pacientes cuja a hipercapnia ela acontece, ela é refratária a qualquer tipo de ação que eu já tive. Então eu já tentei adequar a ventilação ao minuto, eu já tentei melhorar o volume corrente, eu já tentei, por exemplo, adequar a pausa inspiratória. Galera, eu fiz um vídeo e falei que a pausa também pode ser utilizada para a gente diminuir o CO2. Então, vê lá no vídeo, vê lá no canal Apollo, aproveita, vai lá e se inscreve nesse canal. Porque tem muita gente que assiste os vídeos e esquece de se inscrever. Vai lá, dá essa força pra gente lá. Além disso, gente, então, tudo aquilo que eu fiz e não respondeu a minha terapia, né, o meu paciente não respondeu à terapia, é interessante que a gente pense em outras condutas. E o TGI é uma delas. Né? Então, a gente subutiliza essa técnica, a gente subutiliza esse recurso, que é um recurso que está na ventilação mecânica, em muitos ventiladores mecânicos. E o que consiste o TGI? Então o TGI basicamente ele vai liberar fluxo de oxigênio naquele espaço chamado espaço morto. Né? Então ele pode liberar de forma contínua, ou seja, durante a ins e a expiração, ou ele pode liberar somente na expiração. Então, e como que ele faz isso? Eu coloco um catéter que ele vai ficar próximo à carina ali, né? Então todo esse espaço de onde o catéter fica, ele vai ser preenchido por O2, e no momento que eu inspiro, eu reinalo O2 e não reinalo totalmente o espaço morto. Né? O fluxo normalmente ele vai ficar em torno de 5 a 6 litros por minuto. Alguns ventiladores que nos dão a opção do TGI, eles não nos dão a opção de regular esse fluxo. Né? Então, se o seu ventilador te dá a opção do TGI, você tem que ver se ele te dá essa opção de regular o fluxo, ou mesmo regular a fase que ele vai entrar, se vai entrar o tempo todo na expiração ou se uma porcentagem desse tempo, ok? Uma outra coisa é se o seu ventilador não faz TGI, o que você pode fazer? Você pode pôr um fluxo adicional, lembrando que fluxo adicional pode gerar assincronia, então eu vou ter que ficar atento em algumas situações, portanto. E tá aí, olha lá, vamos lá. Isso é um esquema, né? Tá aí a referência da imagem que eu peguei. Essa imagem é uma imagem que eu peguei na internet. Vejam só. Então, o respirador está aqui, né? Então a gente tem as duas vias, né? O ramo ins, o ramo expiratório. Aí então o TGI nada mais é do que um catéter que vai ser inserido por dentro aqui do tubo orotraqueal e vai ficar posicionado próximo à carina. Né? Então do lado direito aí uma imagem de um artigo onde você tem aqui a entrada do TGI, olha lá. A entrada do TGI ele vai passar por dentro do tubo e ele vai ficar posicionado lá próximo à carina. Então é importante quando você for fazer a colocação do TGI, é importante você checar radiologicamente, né? Olha lá no seu raio-x se o paciente está com o tubo bem posicionado, se a posição do tubo está adequada, e aí você então tem a posição do tubo correta, você pode posicionar seu TGI. O TGI é bastante interessante, porém, ele tem alguns efeitos que eu tenho que ficar atento, porque ele tem alguns efeitos negativos, vamos dizer assim, né? Eu tenho que ficar atento. Vejam, o que acontece com o volume corrente? Nos ventiladores em que eu pus fluxo adicional, não naquele que eu vou lá e regulo o TGI no próprio ventilador. Tem ventilador que tem esse recurso. Agora, se eu tiver que pôr fluxo adicional, isso daqui é muito mais comum de acontecer.
O que pode acontecer é o volume corrente, eu perder um pouco o controle de volume corrente. Eu estava, por exemplo, ventilando um paciente em VCV, ofertando um volume e esse volume se excede em relação ao que eu queria. Uma outra situação é que eu vou perder controle de FO2, já que eu estou ofertando oxigênio para o meu paciente suplementar, vamos dizer assim. E se eu estou pondo fluxo adicional, eu também posso mexer com as pressões inspiratórias. Se o TGI fica ligado durante a expiração, eu posso aumentar a resistência expiratória desse paciente. Então, gerar uma resistência durante a expiração, e tudo isso eu posso acabar por levar, né, anteceder a ocorrência de um barotrauma ou até mesmo de um volutrauma, ok? Aqui, ó, então, já que o TGI é um recurso interessante, eu vou trazer agora para vocês alguns estudos só para a gente ver quais são os principais efeitos do TGI. Né? Então, esse estudo aqui é um estudo que foi feito em animais, mas vale a pena a gente entender um pouquinho o que aconteceu com esse estudo, né? O que foi feito nesse estudo, para a gente ver os resultados interessantes que a gente tem aqui. Então vejam só, esse estudo foi um estudo que ele lesou o pulmão de animais e depois que ocorreu essa lesão, ele fez a avaliação da PCO2, da PaO2 e da pressão das vias, né, tanto pressão de platô como pressão média. E olha que interessante, ele queria saber se a gente pegasse o tempo exalatório e colocasse o TGI para funcionar durante todo o tempo exalatório ou parte desse tempo, ou seja, 60%, 40% e 20% desse tempo, o que a gente teria de efeito? Então, o resultado principal que ele encontra aqui, né, o mais significativo, vejam que são pacientes são animais que depois da lesão eles eram hipercápnicos, ó, uma PCO2 aqui em torno de 85. Imediatamente a hora que você coloca 20%, já utilizando o TGI, a 20% do tempo exalatório já tem uma queda significativa em relação a esse valor basal. Quando eu coloco 40%, essa queda continua significativa em relação ao basal novamente. A 60% ele é significativo em relação ao basal e em relação já aos 20%. E quando eu estou a 100%, eu não tive diferença aqui, mas eu continuo em relação ao basal e em relação aos 20%. E ao tirar o TGI, olha o que acontece, volta a ter um aumento do PCO2. Já em relação ao O2, o aumento não foi significativo, tem uma variação muito grande da oxigenação aqui, mas a gente percebe uma tendência, não foi significativo do ponto de vista estatístico, mas uma tendência a aumentar a oxigenação de acordo com o que eu vou ofertando de porcentagem. Lembrando que o TGI não tem objetivo de melhorar a oxigenação. O principal objetivo é lavar o CO2, como a gente falou desde o início desse vídeo. Olha aqui também, a pressão de platô não houve grandes variações. Então aquela questão preocupante que a gente tinha lá em relação à pressão, né, como efeito negativo, ele não teve um aumento significativo, apesar de, mais uma vez, aqui no 100%, a gente ter uma pequena elevação. O que mais eu tenho para mostrar aqui para vocês? Esse aqui é um outro estudo, né? Um estudo em que que os autores, né? Eles acabaram por, então, eles queriam saber se ao usar o TGI era possível a gente melhorar a ventilação dos pacientes com síndrome do desconforto respiratório. Por quê? Porque o paciente que está hipercápnico a ponto do pH ficar abaixo de 7,2, a gente acaba tendo que usar volumes maiores, acaba tendo que usar pressões maiores, e isso todo mundo sabe, a gente já fez vários vídeos aqui falando disso, isso acaba lesando mais o pulmão, a gente foge da ventilação protetora. Então o que eles pensaram aqui? Qual foi a ideia do trabalho? Então vejam, são 4 situações onde na primeira situação não estava ligado o TGI, depois TGI de 10 litros por minuto, então eles usam um fluxo muito alto, né, um fluxo acima daquilo que teoricamente é proposto, mas então é uma outra alternativa aqui. Então fluxo de 10 com 30 minutos, fluxo de 10 com 60 minutos e depois fluxo de 10, 30 minutos, mas qual que é o detalhe? Que aqui ó, ele vai reduzindo os parâmetros de pressão.
Então, o momento 2 e 3 aqui, eles é uma questão de tempo só, então eles já diminuíram 5 centímetros de água na pressão e eles só foram acompanhando na questão temporal. E o último momento, ele fez diminuiu mais 5 centímetros de água, portanto totalizando 10, e avaliou depois de 30 minutos. Então o que nós temos nesse gráfico aqui? Nós temos no quadradinho a gente tem o PCO2 e aqui nesse diamante aqui a gente tem a pressão de pico. Então vejam só, o pico de pressão das vias aéreas. Vejam só o que acontece com a PCO2. Então a PCO2, olha que interessante, mesmo eu diminuindo o pico de pressão, o que consequentemente faz com que eu ventile menos, né? Lembrando que se eu quero mexer no CO2, eu tenho que sempre aumentar a ventilação, aumentar volume e aumentar a frequência. Se eu estou diminuindo a pressão, o que eu estou fazendo com o volume? Diminuindo o volume. Vejam que mesmo diminuindo a pressão, o que consequentemente me faz entender que eu estou diminuindo o volume, não houve alteração significativa do PCO2. Então eu mantenho o PCO2. Então eu consigo, a partir do TGI, manter uma pressão menor, o que significa uma pressão mais protetora. Nós sabemos que a pressão de platô e o drive pressure tem que ser avaliado para que a gente tenha uma ventilação protetora, né? A gente tem que ser considerado esses dois parâmetros. E aí, então, conforme o tempo passou, o PCO2 não foi acumulando. Olha lá, ele ficou em 34 e ficou em 34,9. Então, vejam que a gente diminui o CO2 desses pacientes. Quando ocorre uma queda de mais 5 centímetros de água, então diminuíram a pressão de pico em 5 centímetros de água, né? Então, a controle diminuiu 5 centímetros de água, aí diminuiu mais 5. Quando acontece isso, aí eu tenho uma queda maior do PCO, da pico de pressão, perdão, aqui, ó, do pico, porém, eu volto a ter um aumento, eu tenho um aumento significativo da PCO2, levando inclusive a uma hipercapnia importante aqui, 70 de PCO2. Então, esse estudo mostra que eu consigo, usando o TGI, diminuir inclusive as pressões que a gente usa na ventilação mecânica. E aqui, ó, é um estudo em que, para a gente olhar um pouquinho fora da nossa, só de pensar em pacientes que estão respirando em ventilação mecânica, mas o TGI, ele consegue ser também utilizado, vamos lá, ele consegue ser utilizado em pacientes em respiração espontânea. Então, esse estudo aqui, né, ele é um estudo de 2018, um estudo recente, isso é uma coisa que a gente precisa falar aqui nesse vídeo. O TGI tem sido pouco estudado e pouco utilizado nos últimos tempos. Se você fizer uma pesquisa aí dos artigos, poucos artigos estão usando o TGI. Bom, e o que eles fizeram aqui? Ó? Era um paciente já traqueostomizado, respirando espontaneamente, e o que eles fizeram? Eles associaram o uso do TGI com um paciente respirando em tubo T, ele respirava aqui no tubo T, usando uma máscara, né, uma peça de Venturi, né? Então ele usava como se fosse a máscara de Venturi, mas ele usava a pecinha aqui ó, na ponta nós estamos mostrando aqui, ó, a imagem, né, do artigo mostra uma pecinha daquelas cores, né, da oxigenoterapia. E aqui o TGI, né, o catéter para fazer o TGI. E o que é interessante, né, qual que era a ideia, né, desse trabalho? Então, vamos lá. A ideia do trabalho era mostrar, então, que você conseguia, né, quando você vai utilizando, né, os diferentes fluxos do TGI, ó. Então, ele utilizou aqui, ó, 6 de fluxo e 11 de fluxo. Quando ele usou 6, não fez diferença, né, do ponto de vista estatístico, principalmente, apesar de também haver uma tendência aqui, mas não houve diferença significativa quando você usa 6 de fluxo no TGI. Porém, quando você aumenta esse TGI para 11, aí eu passo a ter uma diferença significativa em relação ao basal, em relação ao a não utilização, né, desse recurso para esse paciente que está respirando espontaneamente. O que é interessante também, eu vou mostrar outras coisas aqui para você a respeito desse artigo. A frequência respiratória, ela tem aqui, ó, quando eu uso 6 não muda, mas aqui, ó,
Vejam que esses pacientes, como eram pacientes respirando espontâneo, depois traqueostomizar, depois de muito tempo de ventilação mecânica, olha a grande variabilidade que existia da frequência cardíaca, respiratória aqui, ó. Então, o que que acontece? Esses pacientes passam a diminuir um pouco e aqui, ó, até mesmo, né, aquela variabilidade tão grande, variação grande que a gente vê no box plot, ó, essa variação ela diminui. E quando eu volto a zerar, ela volta a acontecer essa variação. O que significa isso? Significa que esses pacientes, quando melhor oxigenado, e também esse fluxo, ele acaba gerando um volume residual ali, entre aspas, uma certa pressurização dentro do sistema ali que vai fazer com que esse paciente consiga ventilar melhor. Isso que o artigo conclui. E esse artigo, inclusive, avaliou, ó, essa impedância no final da expiração, a impedância pulmonar no final da expiração. E olha só que interessante, né? Como que muda a impedância, né, de forma significativa aqui, ó. Então, no final, né, quando você tem um aumento de 6 para 11, quando você aumenta o TGI, como que acontece a mudança, né, desse volume no final, né, dessa impedância no final da expiração. Ou seja, né, esse pulmão ele parece que está melhor ventilado, melhor aberto, eu diminuí a impedância da área pulmonar, ok? Pessoal, eu espero que tenha curtido esse vídeo aí, tenha aproveitado. Se você tiver dúvidas a respeito do TGI, se você quiser colocar um pouquinho da sua experiência, manda para mim aqui no YouTube ou manda lá no Instagram que a gente pode conversar, vamos fazer a fisioterapia cada vez melhor nesse país e nesse mundo. Valeu? Apolo Fisioterapia, não esquece de se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.